Olá, paz do Senhor Jesus, exaltado para todo sempre seja o nosso Deus. Hoje o Espírito Santo tem uma palavra para nos ensinar. Se você quiser saber um pouquinho sobre a família de Jesus, você vai ser edificado grandemente com esta mensagem que Deus tem para nossas vidas, para que a gente fique nutrido, bem. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito de Deus me deu para ministrar está no livro de Mateus, capítulo 12. Fica dos versículos 46 a 50. O título é A Família de Jesus. Meu Deus! Como fazemos para ter este título aqui? Para sermos família de Jesus. O que é que Deus requer de mim e de você? Pois fazer parte da família de Jesus é algo sumamente espiritual, sobrepõe o sanguíneo. Jesus deixou aqui bem claro, mas o importante é que nós possamos estar neste grupo, a família de Jesus, porque esta família aqui é eterna. A família que nós temos aqui na Terra, ela é muito valiosa. É um presente que Deus nos deu. Glórias a Deus por isso. É uma bênção de Deus. Só que com o passar do tempo, mesmo que seja tão doloroso, mas vamos nos separar. Quantos antepassados nossos não já partiram e deixaram saudades grandes em nós? Quantas pessoas do nosso círculo familiar se foram e a gente teve que continuar a vida. Então essa família da terra sanguínea, ela, dependendo da eternidade de cada um, pode haver o reencontro ou não haver. Se houver o reencontro, não haverá pai, filho, mãe, tio, primo, avó, avô, não haverá. Nós seremos irmãos eternamente. Entendeu? Então, Deus deixa bem claro isso, que lá na eternidade com Ele não haverá casamento, nada disso. Nós seremos filhos do mesmo Pai, estaremos juntos por toda a eternidade toda. Meu Deus, que privilégio que nós nem imaginamos como vai ser, porque é surpresa. E o Senhor nos deu esse presente de nós termos a honra de fazer parte da sua família, da família de Deus, a família de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Amamos a nossa família da terra. Amamos muito. Tem muito valor no nosso coração. Mas nós temos que amar muito, muito também aqueles que fazem parte da família de Jesus. São os nossos irmãos. E se continuarmos na presença de Deus, iremos estar na eternidade juntos. É um consolo tudo isso, é um alívio para o nosso coração, diante de um mundo tão tempestuoso, com tantas coisas ruins.
com tantas, meu Deus, mazelas. É uma bênção quando a gente se lembra que teremos uma eternidade de paz na presença de Deus com os nossos irmãos. Por isso que temos que pedir a Deus, orar, clamar, suplicar, jejuar, rogar pela salvação eterna dos nossos familiares e parentes. Mesmo que vejamos uma situação quase irreversível, porque muitas pessoas não querem o Senhor, servem outros deuses e não acreditam em Deus, têm outras religiões. E nós contemplamos isso e não podemos fazer nada, só espiritualmente, claro, orar, pedir a Deus para que esses corações sejam transformados, para que possamos estar juntos, não só aqui, mas na eternidade. Porque quando nós servimos a Deus e quando alguém parte, nós sofremos muito. É uma dor cruel, porque não é fácil se separar de alguém. Até por uma viagem, a saudade é grande. Imagine por uma separação de uma morte. Só que quando nós... A única coisa que nos consola é se a pessoa servir a Deus. Ou então, se durante o leito ela teve a oportunidade e aceitou a salvação eterna. Por isso que tem pessoas que não conseguem entender porque os crentes, vão nos leitos e querem pregar a palavra de Deus em UTI, em enfermaria, onde for, porque é uma oportunidade ali para que a gente possa ganhar aquela vida para Jesus. Porque o Senhor vai nos usar, porque Deus, Ele quer ver as vidas salvas. Então, quem vai pregar o Evangelho somos nós. Nós que servimos a Deus. Temos que ter essa misericórdia. Incrível, que eu nem sabia que eu ia ministrar essa palavra. E eu ontem estava me lembrando tão grandemente de uma pessoa que eu conheci na minha adolescência. E nunca mais a vi. Passados muitos anos, meu Deus, passados mais ou menos uns 25 anos, quando eu conheci alguém e através dessa pessoa, eu a conheci na igreja, eu estava dirigindo um círculo de oração e ela me pediu para eu visitar o primo dela no hospital. Incrível, eu me lembrei tanto disso, desse testemunho tremendo, meu Deus. E eu disse, claro que eu vou. Ela disse que está na UTI, está muito mal. Ele é jovem ainda, muito jovem ele. E eu disse, com certeza eu vou. E, coincidentemente, que a gente sabe que tudo é um projeto, um propósito de Deus, quando eu chego lá para visitar, quando vejo o nome da pessoa, meu Deus, é forte demais. E ali, pela misericórdia de Deus somente, ele estava, digamos assim, bem mal mesmo. E quando eu fui visitá-lo, eu me identifiquei, ele estava em coma, sem falar nada, sem nada. Eu me identifiquei, tal. E que mesmo sabendo que a pessoa está ali inerte, nós temos que dar palavra de vida.
Jamais podemos ir visitar alguém na UTI, pelo amor de Deus, e falar, ai, você vai morrer, você está mal. Não, nós tem que sair da nossa boca palavras de vida, vida eterna, sempre. Já basta a pessoa estar ali naquele estado, dependente de tudo e de todos. E eu me identifiquei e tal, preguei o evangelho. Meu Deus, foi lindo demais, lindo demais. E eu fiz o apelo a ele e caiu uma lágrima dos olhos dele e o dedo do pé dele esquerdo, se eu não me engano foi o esquerdo, meu Deus, balançou. E caiu uma lágrima dos seus olhos. Meu Deus, foi forte demais naquele momento. Eu não aguento, porque eu fico impactada quando eu vejo a salvação de alguém. E eu saí dali regozijada. E no outro dia, eu soube a notícia que ele partiu para a eternidade com Deus. Eu fui à noite, eu fui à tarde, à noite, à madrugada do outro dia, o Senhor Jesus o levou. E eu fiquei assim, muito triste pela dor da família. Claro que sim, pela perda de alguém tão amado, mas feliz de um lado, porque ele foi salvo. É lindo demais isso. Isso aí é muito marcante na nossa vida, porque como nos tornamos parentes, família de alguém eternamente, como se formos viver na eternidade com a pessoa, se não acaba aqui. Já pensou? Quando a gente ama alguém, a gente quer ver o melhor para ela. Eu me lembro de uma jovem também, meu Deus, não sei, Deus sabe tudo, eu não sei nada. Eu me lembro de uma jovem, meu Deus. Eu fui até assim, madrinha do casamento dela, bem jovem ela, tinha pouco tempo de casada. Foi acometida de uma doença incurável, tinha acho que 22 anos. E eu fiquei, a igreja toda, todos nós ficamos muito tristes. E o casamento, o marido dela, uma bênção, um jovem, uma pérola de Deus. Ela também, uma bênção. E fui visitá-la no hospital. Como ela já era serva de Deus, então eu estava relativamente tranquila quanto à eternidade dela. Sentia paz dentro de mim. Só que o sofrimento é grande, que cada hora vem uma notícia, então a gente sofre. Pois é. E o que aconteceu? Um dia eu me preparei, depois do ciclo de oração, para ir lá com o grupo. Ela já estava na casa dela, ou seja, na casa da mãe. Ela já estava com aquele home care. E eu fui visitá-la nesse dia com o grupo. Ninguém da família dela era cristão naquela época. Não sei hoje. Já tem alguns anos isto. E ela estava na maca, deitada, também inerte, em coma. E eu, meu Deus, que coisa tremenda. E eu, quando olhei para ela, eu vi um semblante de muito sofrimento, de dor. E nesse momento, a gente se sente tão impotente. Meu Deus, é muito forte. E na verdade, nós que vamos fazer isto, na verdade, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Não tem outra saída. Nenhuma palavra que saia da nossa boca vai causar algum movimento espiritual, se ela vier de nós mesmos. Mas quando vem de Deus, é tremendo demais. E eu parei de junto dela, contemplando ela, e verdadeiramente o semblante dela estava de sofrimento.
Ela estava assim, inerte também, totalmente. E os parentes dela, os familiares próximos a ela. E eu cheguei, olhei para ela, fiquei alguns segundos contemplando ela e eu levantei as mãos para os céus. E eu orei algo que só podia vir de Deus. Jamais eu oraria daquela forma. Jamais. E eu me lembro fortemente desse momento. E eu levantei as mãos para os céus e disse: Senhor, tua serva combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E eu disse: a coroa está esperando por ela, meu Senhor. E eu comecei o restante eu não me lembro, eu só me lembro o começo. Digo a você aqui, diante do meu Senhor amado, querido, eterno. Quando eu abri os olhos, ela estava com lágrimas nos olhos e com um sorriso no rosto suave, sereno, com um sorriso assim, bem leve. Gente, foi lindo demais. Jamais na minha existência eu falaria uma palavra dessa de mim mesma. Nós não temos o direito de falar nada de nós no momento desse. Tem que vir do alto, do Pai das Luzes. E foi o que aconteceu. À madrugada eu recebi um telefonema. Antes de encerrar o dia, perto de virar, para outro dia, ela partiu nesse mesmo dia. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque sei que ela está na glória no seio de Abraão. É duro, é muito duro. É difícil. Só quem passa uma dor dessa pode compreender a dimensão que é perder alguém. Mas a nossa maior alegria, que nesse momento está no nosso espírito, é saber do reencontro. É saber que não acabou aqui, que aquela vida está nas mãos do Pai, que é participante da família de Jesus. Nós temos que nos apegar a isto. Por quê? Porque é eterno. Todo relacionamento terreno acaba aqui. Como é que vamos nos reencontrar se formos para o mesmo lugar? No caso, claro, a eternidade com o Senhor. Então, nós amamos nossa família, nossos parentes, nossos mais chegados. Vamos orar por eles, para que haja salvação eterna. E os que já são salvos, para que haja fortalecimento espiritual, para que eles não parem no meio do caminho e percam a salvação. Os pais, claro, todo pai e toda mãe quer ver os seus filhos, meu Deus, com destaque na profissão, na ciência, claro que sim. Desde criança, os filhos são criados para, entre aspas, serem alguma coisa na vida, para progredirem. Amém. É certíssimo isso. Mas o que temos que pensar mais minuciosamente é na vida eterna deles. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É bom ter diploma? Claro que sim, é uma honra, é uma bênção de Deus.
fazer o bem ao próximo através da sua profissão. É maravilhosíssimo. Mas a salvação é insubstituível. Nada na vida há igual à salvação. Nada. Se nós amamos nossos parentes e familiares mais chegados, ou aqueles que não são tão chegados, nós precisamos apresentar eles a Deus. Porque Deus sabe, quem diria que Saulo de Tarso ia ser alcançado por Jesus, se era um perseguidor dos crentes, se não aceitava, entre aspas, a religião, que ele pensava que era uma nova religião. Mas Jesus, quando nós não podemos fazer, Jesus faz. Quem foi que pregou para Paulo? Jesus. Está entendendo? Mas a igreja estava orando. Tem que ter oração. Por mais que nós vejamos alguém que parece que não tem jeito, mas vamos continuar orando. Porque pessoas são arrebatadas do fogo, muitas vezes no último momento, como foi o ladrão da cruz. Então, nós não podemos ser egoístas e querer somente ter aquela pessoa aqui na terra. O que adianta? Se aqui na terra é tão limitado o tempo, o que é melhor? Vivermos aqui na terra e eternamente com aquela pessoa, como nossa família, a família de Deus, ou vivermos só aqui com ela, que é um tempo tão curto. Então, nós não podemos mudar ninguém, jamais. Não temos esse poder, só Deus. Não podemos convencer ninguém. Mas o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele sabe alcançar os corações, ele sabe falar, como ele falou com a gente, quantas vezes, quando não éramos cristãos, ele falou conosco, de variadas formas, que a gente ficava até pensativo depois. Meu Deus, é forte. Pois é, então, da mesma maneira que ele fez conosco, ele faz, continua fazendo. Mas nós não podemos nos ficar deitados em berço esplêndido e deixar as vidas que precisam de salvação sem uma oração por elas. Precisamos orar. Não se conforme com seu parente, com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu avô, sua avó, seu filho, sua filha, galgando sucesso profissional, pessoal, familiar, financeiro. Não aceite só isso. Lute pela salvação eterna dessas vidas, para que não seja só algo fugaz, que aqui na terra acabou e houve a separação eterna. Se nós amamos essas pessoas, nós precisamos orar por elas. Sempre apresentar elas a Deus. De repente, Deus pega elas. E elas ficam, meu Deus, por que eu não fui para Jesus Cristo antes? É a pergunta que toda pessoa realmente convertida faz. Por que eu não fui antes para este caminho santíssimo? Glórias a Deus. Então, vamos guardar, não vamos... muitos pais, eles zelam muito pela vida
estudantil dos seus filhos, desde pequenos. Eles conferem os boletins, estão certíssimos, com certeza. Exigem que os filhos estudem? Claro que sim. Tem filhos que não precisam nem isso aí, eles fazem tudo, estudam, fazem os deveres de casa, os seus trabalhos sem precisar, mas tem filhos que são mais trabalhosos, que dependem mais dos pais, de banca, essas coisas. Amém. Continue zelando pelos seus filhos assim, porém, não descuide da vida espiritual deles. Jamais. Não aceite somente eles terem sucesso aqui nesse mundo que é tão... Meu Deus, é um conto ligeiro. O tempo aqui, conforme a Bíblia diz. Não aceite só isso, é muito pouco. Aliás, é nada. Bom é estar na eternidade com Ele. Quando você olhar para alguém, você tem que pensar o seguinte: essa pessoa, eu posso continuar vivendo com ela, ou um dia nos separarmos. E aí? E o reencontro vai haver? Só vai haver o reencontro se os dois, no caso, forem para o mesmo lugar. Se não, então por isso que você pode dizer, mas não adianta mais eu pregar. Eu não estou dizendo para você pregar mais. Tem pessoas que você tem que calar. Não é para pregar mais. Não é para você se desgastar e a pessoa está até mais irritada ainda. Tem pessoas que não querem. Nós temos que respeitar isto. O problema de muitas pessoas crentes e cristãs é este. Eles querem de qualquer maneira, que é pela força, mas não é pelo Espírito Santo. Essa obra não é minha nem sua, é do Espírito. Então, você chega um auge que não dá mais para pregar. Não adianta, não vai ter efeito. Mas se você orar e deixar o Espírito Santo agir, ele alcança. Ele faz proezas, maravilhas, milagres dentro das pessoas, assim como ele fez conosco. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus deixou claro aqui o valor da família. Louvado seja Deus, porque vamos amar nossa família de verdade, nossos parentes, familiares. E a forma que nós temos de provar este amor é guerreando por essas vidas no mundo espiritual, pela salvação e libertação delas. Não nos conformemos somente com os louros desse mundo, sucesso, com as coisas boas que têm ocorrido a essas pessoas em várias áreas de suas vidas. Não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se dará em troca da sua alma? Então, essa é uma reflexão, que a gente esconda isso no nosso coração, para a gente não ter surpresas ruins na eternidade. Vamos fazer alguma coisa agora por essas pessoas, enquanto há tempo. Porque tem um ditado que diz aí, não adianta chorar o leite derramado. Nós vamos guerrear até o fim, para ver a salvação dessas vidas. Aí sim, nem que seja elas escapando do fogo eterno. Oh, glórias a Deus. Pois é, eu não saí do tema, estou dentro do tema, a família de Jesus. Quem é a família de Jesus hoje? Quem é? É aqueles
são aqueles que vão viver eternamente com ele. Mas há condições para isto. Não é de qualquer maneira. E falando ele ainda à multidão, Mateus 12, 46. Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Então, Jesus, como sempre, estava com a multidão atrás dele. Então, ficou ali difícil para a mãe e os irmãos de Jesus se aproximarem dele. Então, veio alguém e disse, olha, sua mãe e seus irmãos querem falar-te. Estão lá fora. Pois é, sabemos, Maria, mãe de Jesus, glórias a Deus. Jesus cuidou dela até o fim. Uma das coisas mais lindas que eu acho em relação a Jesus como filho de Maria, homem. Como homem, Jesus é filho de Maria, foi filho de Maria. Então, coisa linda que eu acho quando ele estava na cruz, que Maria estava embaixo ali, vendo toda aquela agonia, o desespero de seu filho amado. E João, o apóstolo amado, estava perto também de Maria. E Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. E virou para João e disse, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que depois daquele momento, João recebeu Maria em casa como mãe. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus voltaria a ser Deus. E Jesus, como Deus, ele não tem mãe. Uma vez eu preguei para uma pessoa que ela era bem assim, tinha aqueles pensamentos assim, meio assim, incisivos. E eu comecei a explicar a ela isto. E ela disse a mim assim, faz sentido isso. Essa pessoa até já partiu, está na glória com Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. Então Jesus não abandonou a mãe dele. Ele foi na cruz. Ele cuidou da sua mãe. Olha, porque Maria ali fazia parte da família de Jesus eternamente. Você vai entender por quê. Louvado seja Deus para sempre. Eu acho incrível que quando Tiago, o irmão de Jesus Cristo, porque Tiago, o apóstolo, foi decapitado em Atos 12, mas Tiago, irmão de Jesus, foi pastor da igreja de Jerusalém. Meu Deus, que tremendo, que legado tremendo. Tiago carregou, recebeu. Então, eles chegaram ali para verem o Senhor Jesus. Pois é, quem é que não quer ver seu filho? Quem não quer ver seu irmão tão amado? Todo mundo. Então, ela queria ver o filho dela. E os seus irmãos queriam ver o Senhor. Mas a multidão os impedia de chegarem perto de Jesus. Porém, olha só, para você entender como a família espiritual tem um valor eterno. Não aceite que os seus familiares e seus parentes sejam só próximos a você aqui nesse mundo. Deseje ardentemente a eternidade com Cristo para eles e faça alguma coisa espiritual por eles. Porém, ele respondendo, disse ao que ele falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois é, ele vai dizer quem são. Quem é a mãe de Jesus e quem são os irmãos? Ou seja, os familiares mais íntimos de Jesus, quem são? Porque quando Jesus fala mãe, irmãos, por favor, entenda, Jesus não está desfazendo da mãe nem dos irmãos dele, não.
O que significa a mãe e os irmãos? São as pessoas mais íntimas. Nós nascemos do ventre da nossa mãe e desde piquititico nós convivemos com quem? Com nossos irmãos. Não é isto? Então, Jesus não está desfazendo de ninguém. Por favor. Jesus está dizendo aqui o valor que tem esses familiares mais íntimos, que ele não quer que seja somente aqui na terra. Aquele vínculo familiar. E estendendo a mão para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque o discípulo de Jesus está dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É como se Jesus estivesse dizendo: eis aqui a minha família. Eis aqui os que fazem parte da minha família eternamente. Eis aqui os meus mais íntimos. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que eu e você somos mãe dele. Jamais. Pelo amor de Deus. Ele quer dizer que nós somos familiares dele, mais íntimos, mais próximos. Por isso que ele fez essa analogia com a mãe e os irmãos. Porque é com quem convivemos desde nascença. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não que ninguém nos engane. Entendeu? Para que a gente não receba algo, um alimento espiritual estragado. Por isso, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, Jesus, quando disse aqui quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não estava desprezando a sua mãe nem seus irmãos. Ele estava dizendo: olha, quem são os meus familiares mais íntimos? E claro, é óbvio que Maria e os irmãos de Jesus estavam incluídos nesses familiares mais queridos e amados, mais próximos do Senhor Jesus. Agora, por quê? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque os discípulos de Jesus são chamados por Jesus e os familiares mais íntimos dele. Por quê? Ele mesmo responde: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, este é o meu familiar mais íntimo. Isso que ele quer dizer. Agora, nós sabemos que aqui a base para sermos isto, família de Jesus, é a obediência. É a obediência. É a humildade diante dele, é a submissão a ele. Já pensou? Será que Deus, ele quer ter um filho rebelde que se levante contra ele? Você veja que o Pai da terra não quer. E como é que o Pai do céu, que é santíssimo, altíssimo, vai querer? De forma alguma. Então, vamos entender aqui, Maria está incluída como um familiar mais íntimo de Jesus eternamente. Porque Maria obedeceu. Eis aqui a tua serva. Quando Deus olhou do céu e viu Maria ali, uma mulher separada do mundo, das trevas, do pecado, da iniquidade, servindo a ele em espírito e em verdade, Deus disse: é aquela serva ali que eu quero para guardar o meu filho no seu ventre, gerado pelo Espírito da glória de Deus. E quando o anjo Gabriel foi ter com Maria, Maria disse o quê? Mas como vai ser isto? Eu nunca tive homem. Aí o anjo Gabriel disse: descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. O que foi que Maria disse? Eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Humildade, submissão. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Seja exaltado o seu nome, meu Deus, o teu nome para todos sempre. Então nós temos um exemplo de obediência de Maria. Por isso, porque quando Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele se dirigiu aos discípulos, porque estavam próximos dele. Porque eles fazem a vontade de Deus. Está entendendo? Então, Maria é um exemplo de alguém que fez a vontade de Deus. E os irmãos de Jesus, no começo, é óbvio, eles ficaram assustados, desesperados e muitas vezes até não acreditavam, não por maldade, mas eles ficavam... Porque quando a pessoa é espiritual, a pessoa discerne tudo, mas quando não é, não discerne nada. Mas os irmãos de Jesus se curvaram à soberania de Jesus, ao poder eterno do Senhor, e serviram a Jesus, e são família de Jesus. Você está entendendo? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, a base é a obediência, é o respeito, porque muita gente demonstra uma fé inabalável, mas não obedece. Mas tem algo que se chama que é obediência da fé. Não adianta a fé sem obediência. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Jesus, tremem diante do Senhor, mas são rebeldes eternamente. Então não adianta só crer, tem que obedecer. E como vamos obedecer alguém se não amá-lo? Parou para pensar? Se não o respeitarmos? Como? Se alguém não reverencia o Senhor, não, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso? Quando nós reverenciamos, respeitamos a Deus, vamos fazer tudo corretamente. O que é a sabedoria? É você fazer tudo conforme diz a Bíblia Sagrada. É essa sabedoria que vem de Deus, não a terrena, que é diabólica, que ensina tanta coisa errada. Então, a base é a obediência. Então, Senhor Jesus, você quer fazer parte da família de Jesus? Você já serve a Deus? Permaneça. Não aceite servir a Jesus só um tempinho aqui nesse mundo mal. Não queira isso. Tem que ser eternamente. Tem que ser. É o melhor que existe. Uma ligação eterna. Glórias a Deus. Você eternamente com Ele. Não aceite. Pode ser o que for dos seus familiares e parentes. Não aceite só o sucesso deles aqui nesse mundo, porque vai passar. Tudo passa. O que nunca passa é a salvação eterna, que é Jesus dentro de cada um de nós. Aí não passa nunca. Mas não vamos ficar de braços cruzados achando que Deus vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada. Nós temos a nossa parte como servos do Senhor. Um testemunho de vida é nós, se não der mais para você pregar, porque tem um momento que Deus manda parar, você vai fazer alguma coisa espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Teve uma certa vez
que eu nunca esqueço disso. Essa semana passada eu estava recordando desse dia. Eu fui visitar uma pessoa em um certo lugar. Viajei alguns quilômetros para visitá-la. E os parentes, fomos juntos, os parentes dessa pessoa. Chegou lá e eu fiquei na presença de Deus, esperando a direção de Deus. Sempre eu faço isso, porque eu não quero me precipitar com palavras, que a gente vai pecar. A gente vai até ser envergonhado quando a gente passa na frente de Deus. Eu nunca esqueço disso, foi forte demais. E eu fiquei ali parada quando Deus, eu disse agora, vamos orar. Eu ia orar por ele, claro, óbvio, depois a gente ia fazer o restante, né? Ler a palavra, essas coisas todas. Você não tem noção do que aconteceu. Quando eu fechei os olhos para orar, meu Jesus, foi forte. O Espírito de Deus disse a mim, não ores, porque eu não te ouvirei. Meu Deus, foi forte demais. Foi um momento que eu fiquei, ainda bem que Deus não deixou eu orar, que Ele veio ao meu socorro. E eu disse, vamos orar, e eu fiquei calada. Porque tem horas que, quando você não sabe o que fazer, fique calado, que Deus vai lhe dizer. Eu estava ali, na verdade, eu estava meio, não sei, faltava alguma coisa ali, não fluía nada. Desde a hora que eu cheguei, eu senti um mundo espiritual, uma coisa meio ruim. E aí eu disse assim, vamos ler um salmo. Aí eu abri um salmo e li. Eu disse, vamos ler a palavra. E caiu no salmo, peguei e li. E eu fiquei realmente, meu Deus do céu, eu queria fazer alguma coisa ali, mas estava impedida pelo Senhor, porque o Senhor já tinha dado o veredito. Então, ele já tinha passado de todos os limites. Aí eu vim saber de tanta coisa que eu nem imaginava que essa pessoa tinha feito contra Deus, já conhecendo o Evangelho. Então, a gente não pode passar na frente de Deus. Deus é que vai dizer tudo, fazer tudo. E muitas vezes, quando Deus disser isso, nós não podemos dizer a ninguém. A pessoa, você dizer para o familiar da pessoa isso, nunca, não pode dizer. Você sai de lá triste, profundamente triste, mas Deus é justiça, Deus sabe trabalhar. Deus é justo. Então, quando ele chega a esse auge, que ele disse lá, Jeremias, não ores, Deus sabe fazer tudo perfeito. Então, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, você quer ser família de Jesus eternamente? Permaneça na presença de Deus. Não volte atrás, não vale a pena. Atrás são as trevas, é o mundo, é o diabo, é o pecado, é o inferno. É prosseguir para o alto, para o Pai das luzes. E seus parentes e familiares, você está vendo o caos espiritual e o sucesso, muitas vezes secular, clame pelo espiritual, para que todas essas pessoas possam estar juntinho de você na eternidade como irmãos. Nós seremos irmãos na eternidade, família de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.